Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à matemática financeira, nós vamos aprender um pouco hoje sobre juro. Juro, nós podemos classificar em dois tipos: juro simples e juro composto. Bom, o que é juro? Quando a gente faz uma aplicação, né, ou um empréstimo do banco, nós temos um valor que é acrescido, né, tanto na aplicação como no empréstimo, que é uma porcentagem desse valor durante um determinado tempo. Esse valor nós chamamos de juro, né? Todo mundo já ouviu falar de juro, com certeza, algum dia, né? Então, quais são os termos utilizados em situações que envolvem juro? Esses termos nós vamos usar bastante agora nas nossas aulas. Capital. Bom, capital é o quê? A quantia em dinheiro investida ou emprestada. É aquele valor, né, inicial que a pessoa emprestou do banco, né, ou depositou na poupança. Taxa de juro. Nós usamos o símbolo I com letra minúscula para representar a taxa de juro. Taxa de juro é a porcentagem que se recebe de rendimento em um investimento ou que se paga pelo empréstimo de certa quantia. Então, essa taxa, ela é uma porcentagem do valor, né, que se emprestou ou que se aplicou. Tempo. Para representar o tempo, nós usamos a letra T minúscula. O tempo nada mais é que o período em que se investe ou empresta certa quantia, podendo ser dado em dias, meses, anos. Então, o tempo, normalmente, a gente vai ver lá, foi por tantos meses, ou tantos anos, ou tantos dias, né? Depende da situação. Juro. O juro nós representamos com a letra J minúscula. É o rendimento ou acréscimo, né, pago pelo investimento ou empréstimo de certa quantia. Então, o juro é justamente esse valor que nós vamos calcular, né? E o montante, que nós representamos com a letra M maiúscula, é a soma do capital com o juro, né? A gente pode dizer que é aquele valor final, depois de passado o tempo de investimento ou de empréstimo, né, de uma certa quantia. Tá? Então, esses são os termos que nós vamos usar. Capital, que é o C maiúsculo, taxa, que é o I minúsculo, tempo, T, juro, J, e montante, M maiúsculo. Então, vamos para um exemplo de juro simples. Simone fez uma aplicação no valor de R$ 1.000 durante 7 meses, a taxa de juros simples de 1% ao mês. Quanto ela terá ao final desse período? Bom, nós temos o capital, que é o valor investido, R$ 1.000. Nós temos o tempo, que é o quê? 7 meses. Então, nesse caso, o tempo está em meses. Nós temos a taxa de juro, que é o quê? 1% ao mês. E nós queremos saber o quê? Quanto ela terá no final desse período, ou seja, o montante. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Bom, primeiro, nós vamos calcular o juros simples ao final de cada mês. Então, se ela tem lá, se o cálculo é, né, 1%, que é a taxa de juros, e o capital é 1.000, então eu vou fazer o quê? 1% de 1.000. Esse 1%, para a gente calcular, fica sempre mais fácil nós transformarmos em número decimal. Então, 1% é 1 sobre 100, né? E 1 sobre 100, 1 dividido por 100 é 0,01, ou seja, 1 centésimo. Então, é 1 centésimo vezes 1.000, que dá o quê? 10. Nesse caso, eu só volto a vírgula aqui 2 casas, né? Então, a vírgula ficaria aqui, 10. Então, R$ 10. Como o capital ficou aplicado por 7 meses, então nós multiplicamos o juro de um mês por 7. Então, 10 vezes 7, 70, ou seja, o valor do juro será R$ 70.
Como queremos determinar o montante, né? Porque ele pede quanto ela terá ao final desse período, nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar o capital e o juro. Né? Ela investiu R$ 1.000, recebeu 70 de juros, então 1.000 mais 70, 1.070, ela vai ter ao final de 7 meses R$ 1.070. Agora, portanto, né, o montante obtido por Simone ao final de 7 meses é de R$ 1.070. Agora, nós podemos também usar uma fórmula. A gente não precisa ficar preso à fórmula. De repente, se você achar que é mais fácil fazer o cálculo usando o raciocínio, né? Usa, faz dessa forma como nós fizemos nesse exemplo. Agora, a fórmula, ela serve para nos ajudar, para facilitar. Então, é mais prático usar a fórmula, porque a fórmula, na verdade, ela resume isso que nós fizemos no exemplo. Olha o que vai acontecer. Então, a fórmula, ela diz assim, ó, J é igual a C vezes I vezes T. Então, J é o quê? O juro. C maiúsculo é o capital. I é a taxa e T, o tempo. E para calcular o montante, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a seguinte fórmula. M é igual a C mais J. Ou seja, o montante é igual ao capital mais o juro. Agora, dependendo da situação, a gente pode usar uma fórmula só, que é a fórmula do montante. A fórmula do montante, a gente pensa assim, montante não é C mais J? Então, vai ficar M é igual a C mais J não é C vezes I vezes T? Então, no lugar do J, olha o que eu fiz. Eu coloquei C vezes I vezes T. E daí, colocando C em evidência, já que ele repete, né, ó, C mais C, então C em evidência, eu vou fazer C dividido por C, 1. E 1 vezes T dividido por C, I vezes T. Então, vai ficar C vezes, entre parênteses, 1 mais I vezes T. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo colocar todos, né, todos os termos na mesma fórmula. Então, dependendo da situação, eu posso usar essa fórmula se eu achar que é mais prático. Então, no nosso exemplo, temos C é R$ 1.000, é o capital, né? 1.000. E 1% ao mês. Eu sempre vou ter que deixar a taxa em forma de número decimal. Então, ela vai ficar assim, ó, 0,01. Cuidado que não é 0,1, porque 0,1 é 10%, né? Presta atenção nisso. E 7, T é igual a 7 meses, então 7. A fórmula é J é igual a C vezes I vezes T. Então, J é igual a 1.000 vezes 0,01 vezes 7. Eu posso fazer esse cálculo na calculadora, não tem problema nenhum, tá? Ainda mais agora a distância, né? Nas aulas remotas. Então, vocês podem pegar a calculadora e fazer o cálculo, digita do jeito que está aqui, já vai aparecer lá a resposta 70. Agora, M é igual a C mais J, ou seja, o capital mais o juro, né? Então, 1.000 é igual a... M é igual a 1.000 mais 70, então, 1.070. Resposta, né? Como a gente viu no exemplo, Simone terá ao final desse período R$ 1.070. Exemplos para vocês no quadro, tá bom? Ok. Então, exemplo 2. Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com taxa de 2,5% ao mês ao final de 1 ano e 3 meses? Então, quanto renderá a quantia de R$ 600? Então, o capital vai ser o quê? R$ 600 aplicada a juros simples com taxa de 2,5% ao mês. Então, a taxa que a gente representa com a letra I, 2,5% ao mês. Ao final de 1 ano e 3 meses? 1 ano e 3 meses.
Bom, primeiro, nós temos que deixar esses valores de uma forma prática para nós usarmos na fórmula. Então, capital é 600, eu vou colocar 600, né? A taxa, 2,5% ao mês. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 100, porque é 2,5%. Então, a vírgula está aqui, né? Entre o 2 e o 5. Ou dividir por 100, eu vou voltar a vírgula duas casas. Então, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, vírgula zero. Então, 0,025 ou 25 milésimos. E o tempo? 1 ano e 3 meses. Não posso deixar dessa forma, então eu tenho que deixar só em meses, né? Então, se um ano tem 12 meses, então mais 3 meses, 15 meses. Certo? Agora, eu vou aplicar a fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. J é igual a CIT. Então, J é igual a 600, que é o capital, vezes 0,025, que é a taxa, vezes 15, que é o tempo. Então, eu vou usar a calculadora. Vou colocar lá 600 vezes 0,025 vezes 15, dá para ver aí? 225. Resposta, já que a pergunta é quanto renderá? Então, ele só está perguntando o juro, né? Não preciso calcular o montante. Quanto renderá a quantia de R$600 aplicada a juros simples, com taxa de 2,5% ao mês, ao final de 1 ano e 3 meses? Renderá R$225 de juros. Um capital de R$800 aplicado a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, resultou no montante de R$880 após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para fazer o cálculo, né? Então, vai ficar assim, ó. Um capital de R$800, eu já vou colocar assim, né? Fica mais prático. Aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Então, se é 2%, ó, eu vou fazer 2 dividido por 100, vai ficar 0,02. Eu já dividi aqui, ó, né? Para ganhar tempo. Resultou no montante de 880. Então, o montante é 880. Ele quer saber o quê? O tempo. Bom, vamos pensar. Para a gente calcular o tempo, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto foi o juro, né? E o juro tá fácil. Aqui olhando, ó, a gente já vai perceber. Se o montante é 880 e o capital investido foi de 800, então qual é o valor do juro? A diferença, né? Ou seja, R$80. Agora, eu posso fazer isso usando a fórmula? Eu posso. Se o montante é igual ao capital mais o juro, né? Eu tenho 880 igual a 800 mais J, certo? O 800 eu vou passar para lá subtraindo, né? Então, vai ficar 880 menos 800 dá 80. Então, os juros é 80. Ok, agora eu vou aplicar a fórmula do juro, né? A fórmula do juro é C vezes I vezes T. Então, o juro eu já calculei, é 80. O capital, 800. A taxa, 0,02, já em forma decimal. 0,02. Não pode colocar 0,2, porque aí é 20%. Tem que prestar atenção nisso. E o tempo é o que eu quero saber, né? Agora, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. 800 vezes 0,02, né? 800 vezes 0,02, tá aqui, ó.
é igual a 16. Então, 16t. Como aqui está multiplicando, eu vou passar o 16 dividindo. Então, vai ficar 80 dividido por 16 é igual a t, que é o tempo, né? Então, eu vou lá, 80 dividido por 16, tá ali, ó, 5. Então, o tempo é igual a 5. 5 o quê? 5 meses, né? Porque nós estamos falando em meses. A gente sempre tem que prestar atenção nos exemplos, né, nas atividades, se o tempo e a taxa estão na mesma unidade de medida. Às vezes fala taxa ao mês e o tempo um ano. Então, eu tenho que pensar, opa, peraí, se taxa está ao mês, o tempo em ano, eu tenho que transformar o tempo em meses também. Então, eu não vou usar 1, eu vou usar 12, porque são 12 meses, tá? Então, vamos fazer um exemplo assim agora. Carlos deixou R$ 800 aplicado por 3 anos em um fundo de investimento. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês a juros simples, quanto Carlos tinha ao final desse período? Então, vamos fazer o cálculo. Bom, Carlos deixou R$ 800 aplicados. Então, o capital vai ser o quê? 800, né? Por 3 anos em um fundo de investimento. Então, o tempo é o quê? 3 anos. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, a taxa é 1% ao mês. Quanto o Carlos tinha ao final desse período? Então, ele quer saber o que? O montante, né? Gente, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que o tempo, ele está em anos. E a taxa, ela está ao mês. Então, nós temos que deixar aqui a mesma unidade de medida, né? Então, o tempo, que é 3 anos, eu vou pensar, um ano tem 12 meses, então 3 vezes 12, né? 36 meses. E a taxa, a única coisa é que eu vou colocar ela na forma decimal, né? 1 dividido por 100, 0,01. E vou calcular o montante. Então, primeiro, eu vou calcular o quê? Deixa eu separar um espacinho do meu quadro aqui. O juro. O juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu tenho 800 vezes 0,01 vezes 36. Então, eu vou lá e calculo. 800 vezes 0,01 vezes 36. 288. Então, o juro será de 288. O montante vai ser o quê? Capital, né? Mais o juro. Já coloquei direto aqui. Então, vai ficar 1.088, né? Mais 800, 1.088. Resposta. Ao final desse período, ele terá R$ 1.088. Uma dívida de R$ 750 foi paga em 8 meses, depois de contraída, e os juros foram de R$ 60. Sabendo que foram juros simples, qual foi a taxa de juros? Então, olha, nesse exemplo nós temos o capital, o tempo e os juros. E nós queremos saber o quê? A taxa. Então, vamos fazer o cálculo. Então, a dívida é de R$ 750. Então, o capital vai ser o quê? 750. Foi pago em 8 meses. Então, o tempo vai ser o quê? 8 meses. E os juros foram de R$ 60.
R$ 60 de juros. Eles querem saber o que é a taxa. Ok. Então, nesse caso, nós temos o capital. Então, vou colocar aqui, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, eu sei, 60. Capital, 750. A taxa, eu quero descobrir, né? É o que o problema está pedindo. E o tempo? 8. Então, agora, ó, é só eu resolver esse cálculo aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os 750 vezes 8. Esse vai ser o primeiro passo. 6.000. Então, vai ficar 60 é igual a 6.000 vezes I. O 6.000, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar 60 dividido por 6.000 é igual a I. Então, 60 dividido por 6.000 vai dar o quê? 0,01. A resposta está em número decimal, né? Mas eu não vou deixar em número decimal. Eu vou deixar a resposta em forma de porcentagem. 0,01 é quantos por cento? 1%. Então, a resposta vai ser o quê? 1%. Certo? Bom, então esses são alguns exemplos de juros simples, né? Dentro da matéria de matemática financeira. Certo, queridos? Fiquem bem e até a próxima aula. Beijos!